Bem, pessoal, então, para começar a aula de hoje, eu vou começar falando aqui da distribuição Poisson. Então, nas aulas passadas, a gente viu alguns casos discretos, né, como o modelo binomial, o modelo Pascal, acho que o geométrico e o hipergeométrico, a gente abordou eles na Meet passada, né? E nessa Meet, nessa aula, né, a então, na aula de hoje, né, a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre o processo Poisson e como que é o processo gerador, né, que a gente vai utilizar aqui para simular a distribuição Poisson. Então, em essência, a distribuição Poisson ela é uma distribuição que está associada a uma contagem, né, uma contagem de eventos, mas essa contagem de eventos ela está muito associada a um parâmetro de taxa, né? Então, por exemplo, onde é que a gente pode enxergar esse tipo de padrão? Você está numa fila de banco e você conta quantos atendimentos tiveram num espaço de tempo pré-definido, por exemplo, uma manhã, uma hora, né? Então, você tem um processo aí de contagem, você está fazendo uma contagem e, ao mesmo tempo, você pode encontrar nessa contagem uma medida de taxa, né? Ou seja, uma taxa média, ou seja, em média, tantos atendimentos por hora, tantos atendimentos por meio expediente, né? Então, a distribuição Poisson cai bem nesse tipo de modelagem. Contagem associada a um intervalo, né, de tempo e uma taxa média de incidência desse evento que você está correspondendo a essa contagem, tá? Na teoria assintótica, né, no ponto de vista aí probabilístico e pensando aí de onde vem essa Poisson, a distribuição Poisson pode ser vista como uma binomial, né, né, um limite da distribuição binomial, né? Então aqui a gente pode destacar a distribuição Poisson, né, como um limite, e aí eu vou partir de uma binomial NP com probabilidade de sucesso P, e aí eu vou pensar que o número de experimentos aumenta na binomial indefinidamente, a probabilidade de sucesso tende a zero, mas a taxa, né, ou seja, a frequência, né, vamos dizer assim, a frequência absoluta, né, se você vai pegar a probabilidade, multiplicar pelo n, essa taxa fica constante, tá? Então, no limite do n tendendo a infinito, a probabilidade de sucesso tendendo a zero, mais a taxa, né, de, vamos dizer assim, o número, né, o número de eventos, né, interessantes vai ficando constante, aí nesse caso a distribuição binomial converge para a Poisson, e aí a expressão da densidade, da massa de probabilidade da binomial, ela converge para essa expressão que é dada pela exponencial de menos lambda, lambda elevado a x sobre fatorial de x, e aqui seria a probabilidade do x ser igual a um certo x. Né? Essa é a convergência da binomial quando n tende a infinito
P tende a zero, mais a quantidade de eventos tende a uma constante. E aí, nesse caso, a massa de probabilidade converge para essa regra, né, que envolve o lambda, o x, né, e a exponencial do lambda, ok? E aí a densidade, a distribuição Poisson, ela, né, ela varia, começa em zero, né? Pode começar em zero. Então, os valores possíveis de zero até infinito. E o parâmetro de taxa é um parâmetro maior que zero. É importante destacar isso aqui, tá bom? Aí, como um exemplo aqui da distribuição Poisson, por exemplo, você tem, eu falei aqui já, questão do atendimento num caixa eletrônico, num caixa de banco ou numa fila de atendimento qualquer, no supermercado, etc. Aqui, por exemplo, é dado um caso onde você tem um aeroporto, né? E num período, veja, sempre assim, né? Uma situação de contagem, um período, né? De um espaço de tempo, vamos pensar assim, né? E um processo de contagem que envolve ali uma frequência, uma taxa de incidência desse evento, né? Dessa observação que você deseja fazer a contagem. Nesse caso aqui, né, eu posso olhar o número de aeronaves que vão chegando no aeroporto, né, num espaço de 24 horas, né, mas durante um período muito pequeno, a chance de chegar a duas aeronaves é muito baixa, praticamente zero, né? Então, é um caso em que a distribuição Poisson se encaixaria aqui na modelagem, né? Nessa contagem, dessa chegada de aviões num espaço de 24 horas. Na geração de números Poisson, processo gerador envolve, né, uma relação dessa variável aleatória com a variável exponencial. E aí, dados os itens 1 e 2, o que é que diz o item 1? O número de eventos que ocorrem em uma dada janela de tempo independe da quantidade de eventos que ocorreram anteriormente a essa unidade, esse intervalo de tempo. Segunda condição, a probabilidade de ocorrência de um evento numa janela que varia infinitesimalmente, né, varia pouco, ela é proporcional a esse intervalo de tempo. Ou seja, se você variar muito pouco essa janela temporal, a probabilidade de ocorrer um evento, né, num pequeno espaço de tempo, muito pequeno, tão pequeno quanto se queira, ela acaba se anulando, né? Então, se você pegar, por exemplo, a chance de você ser atendido numa fila de banco num intervalo muito pequeno, né? Ou seja, você vai ter dois atendimentos, né? Ocorrendo, né? Num espaço de tempo muito pequeno. Então, a tendência é que isso não aconteça, né? A chance de socorrer é pequena. Então, a distribuição Poisson tem essa característica, né? Ou seja, no intervalo de tempo muito pequeno, a probabilidade de ocorrência de um evento ela fica aproximadamente a taxa vezes o intervalo de tempo. Então, se esse intervalo de tempo é muito pequeno, então
acaba que essa probabilidade tende a zero. Então, se essas duas coisas acontecem, né? Ou seja, você olha para o passado e isso, você esquece o passado, né? Ou seja, o que vai acontecer daqui para frente não depende do que aconteceu no passado. E essa questão da probabilidade ser proporcional, né, a esse parâmetro de taxa e ao intervalo de tempo, então nós temos dois resultados. A função de densidade no intervalo de tempo entre a ocorrência de dois eventos consecutivos segue essa regra, né? E aí alguém saberia dizer qual que é essa função de densidade? Aqui é uma função de densidade exponencial, ok? A função de densidade exponencial. Essa é o primeiro resultado, né? Ou seja, dado um intervalo de tempo entre duas ocorrências, isso segue uma lei, né? Uma regra de probabilidade contínua, né? É um tempo contínuo com uma probabilidade de ocorrência que está associada a uma variável exponencial. Nesse caso aqui, essa variável exponencial, né, ela está associada ao mesmo parâmetro de taxa da Poisson. Mas o valor esperado da exponencial, né, é o inverso desse parâmetro da Poisson, ok? Bem, então, se eu colocar, por exemplo, 1 sobre lambda aqui, a Poisson tem parâmetro lambda. Se eu colocar lambda, a Poisson vai ter parâmetro 1 sobre lambda, tá bom? Segundo resultado, a probabilidade de ocorrência de X eventos em uma janela, né? Em T janelas unitárias de tempo, aí coloquem essa observação, ó, T janelas unitárias de tempo é dada por, ou seja, se a gente começa a pensar, nós pensamos que eu vou ter T vezes aquela janela unitária, vamos pensar agora a unidade de tempo padrão como sendo uma janela unitária de tempo. E aí, se eu fizer esse experimento considerando várias janelas de tempo, né, de tamanho unitário, né, então a probabilidade de ocorrência de X eventos nessa sequência, né, nessa janela de tempo que se particiona em T janelas de tempo unitário, ou seja, se você pensar em 24 horas, são 24 períodos de uma hora, por exemplo. Então, você olha a probabilidade, o parâmetro, né, de taxa da Poisson e você multiplica ele por essa quantidade de faixas de tempo, né? Então, aí você vai ter, em vez de exponencial lambda, você vai ter exponencial lambda t. Exponencial lambda t, certo? De forma que, se essa unidade temporal ela for uma unidade com padrão 1, o t é igual a 1, e aí fica Poisson lambda, tá bom? Ok? Então, o tempo é exponencial. O resultado aqui maior é assim. Ó. Vamos resumir isso aqui. No processo de contagem, o tempo é exponencial e a contagem de eventos é Poisson.
ok? Então, no processo de contagem, o tempo é exponencial e a contagem de eventos é Poisson. Essa é a regra, a relação, é a regra que relaciona a probabilidade de Poisson, o processo Poisson, com a modelo de probabilidade exponencial. Ou seja, o tempo entre dois atendimentos é exponencialmente distribuído. Então, né, a contagem de atendimentos, né, nesse espaço de tempo é Poisson. E essa Poisson, ela vai ter o parâmetro de taxa, né, que corresponde ao inverso da média da variável exponencial associada a esse experimento, tá bom? Essa contagem de tempo. No processo de geração de valores Poisson, o que é que pode ser feito aí do ponto de vista computacional de forma a simular esse padrão probabilístico tipo Poisson? Então, nós vamos usar os valores exponenciais para tomar a decisão, né? Então, aqui, o método de geração de valores Poisson envolve a geração de intervalos de tempo, ou seja, T1, T2, T3, TK. Esses tempos todos exponencialmente distribuídos, com valor esperado igual a lambda. Aliás, igual a 1 sobre lambda. Vamos corrigir isso aqui. Vou fazer essa correção aqui. Então, aqui, ó. Valor esperado 1 sobre lambda. Tá? Esses intervalos são acumulados à medida que são gerados até que a soma exceda 1. Aqui eu coloquei 1. Então, até que a soma exceda 1. Fazer a correção aqui. Então, fazendo a correção. Aqui 1 sobre lambda e aqui 1. Tá? Ou seja, eu vou gerar números exponencialmente distribuídos com valor esperado 1 sobre lambda, ou seja, na densidade da exponencial vai aparecer o lambda ao invés de 1 sobre lambda. E você vai acumular esses tempos, esses valores gerados, até que a soma exceda o número 1. E assim eu estou pensando numa unidade padrão de tempo unitária, né? Uma janela de tempo unitária. Caso eu deseje, né, usar uma outra regra e trabalhar com o lambda, aí eu vou gerar aqui exponencial lambda, aliás, exponencial padrão, desculpa. Eu vou gerar exponencial padrão, nesse caso aqui seria exponencial 1. E essa soma vai sendo acumulada até que a soma exceda o lambda, tá bom? Então, você troca o 1 sobre lambda por 1 e o 1 por lambda. Então, tem essas duas formas de se fazer essa conta aqui na contagem desses tempos exponencialmente distribuídos, tá bom? Bem,
Então, ó, gera valores exponencialmente distribuídos com média 1 sobre lambda, acumula os valores até que a soma exceda 1. Ou, de forma equivalente, né? De forma equivalente, gere os intervalos exponencialmente distribuídos com média 1, os valores exponenciais padrão, e acumule os valores gerados até que a soma exceda lambda. Tá bom? Bem, então vamos em frente aqui. Então, algebricamente, o que vai acontecer aqui é justamente algebricamente, o que acontece é, nós vamos agregar aqui esses tempos, né? E aí eu vou começar de 0 até x, até porque eu posso até não gerar, né? Enfim, o i variando de 0 até x, mas tanto faz, aqui você pode indexar por 1, tá certo? Não vai ter problema. Na verdade, esse índice aqui seria realmente, você vai gerar o índice 0, porque está associado ao T0, né? Por exemplo. Mas aí vai depender da indexação que você vai usar na notação aqui do problema, né? Então, o índice aqui é mais para a gente ter uma referência do ponto inicial, né, do primeiro número gerado. Você vai gerar esse índice até um certo x. Veja que eu estou começando o índice em 0. E aí, eu vou sempre observando se essa soma é inferior ou igual ao lambda, né? E aí você vai para o próximo. No próximo, você vai ter x mais 1. Né? Se você parou no x aqui, aqui você vai para o próximo, é o x mais 1. E aí você vai percorrendo checando essa desigualdade até que, né, eu tenha que até o x gerado, né, deu menor ou igual, e no próximo a desigualdade mudou de orientação, ficou estrita e inverteu o sentido, né? E aí aqui, esses tzinhos gerados são todos, né, do tipo log menos log de RI com RI uniforme padrão, né? Então, esses tzinhos i's aqui são todos exponenciais padrão. Então, perceba que aqui, quando eu estou trabalhando com exponencial padrão, eu comparo com o lambda. Se eu gerar usando o exponencial 1 sobre lambda, eu vou comparar com 1, tá bom? Essas coisas são equivalentes. Perceba que também é possível reescrever essa desigualdade simultânea é possível descrever essa desigualdade simultânea considerando aqui, passando aqui exponencial, já que esses tzinhos aqui são logs, né? Então você vai ter uma soma de logs aqui e vai terminar se resumindo no produto dos logs, né? E aí eu consigo reescrever essa desigualdade, né? E aqui você vai ter o produto dos logs, né? E você passa a exponencial, né? Você tira o logaritmo, né? Exponencial do log vira o logaritmando, né? Então, se eu fizer essa soma aqui, considerando que esses tzinhos aqui são todos desse tipo aqui, menos log, né? Na verdade, eu estou fazendo um produtório, né?
de primeiramente, eu vou reescrever isso aqui, trocando esses sinais, que aí você vai ter, a gente vai ter menos TI aqui, né? E aí maior ou igual lambda maior que menos TI. E aqui o x e aqui o x mais 1. E aí o que acontece? Vou apagar aqui, esse lambda está aparecendo um x. Bem, quando a gente substitui, né? Cada menos tzinho desse vai ser um log, né? Então vou reescrever isso aqui. Vamos ficar com a soma dos logs, que vai ser, né, o log do produtório desses RIs. Cada essa expressão aqui vai ser esse produtório até o x, por exemplo. E aí, quando a gente passa a exponencial nisso aqui, o log sai e aí fica só o produtório do RI indo até x, e do outro lado, o produtório do RI indo até x mais 1. Tá bom? Então, são essas. Isso aqui vai ser o produtório RI indo até x. E aí, eu consigo reescrever essa desigualdade dessa forma, né? Agora, que só depende dos números gerados, tá bom? Dos números uniformes gerados e do parâmetro de taxa escolhido aqui para ser o parâmetro da Poisson. Então, quando que eu vou parar de gerar esses números aqui, essa quantidade de números, né? Eu vou parar quando essa quantidade, na próxima tentativa, esse produtório, né, ficar, né, inferior à exponencial de menos lambda. Quando isso acontecer, o número de valores gerados para em x, né? Aí é importante também perceber que se você der um passo à frente, né, você vai ter que tirar uma unidade, né? Você vai ter que subtrair um do seu resultado para você ter, né, a voltar aqui para parar nesse x, tá certo? Então, essa quantidade acaba sendo o x, não o x mais 1. Importante observar isso aí. No fluxograma abaixo, nesse fluxograma aqui, eu resumo isso. Veja, temos uma janela de tempo unitária, outra janela de tempo unitária. Para cada janela de tempo, essas janelas de tempo são unitárias, tá bom? Eu vou acumular, gerar esses valores, T1, T2, T3, T4, por exemplo, e uma vez que ela cessar essa janela, né, cessar o tempo, né, passar de 1, eu zero a contagem e começo tudo de novo. Nesse caso aqui, foram gerados 4, eu precisei de 4, né, números exponenciais. Nesse outro passo, foram necessários 3 números exponenciais. Ok? Então, na verdade aqui, desculpa, ó, T1, T2, 3, 4.
né? Aqui tem 1, 2, 3, 4 também, né? Mas aí a ideia foi só dado processo de contagem aqui, tá? Então, no caso aqui seria x4, mas vamos dizer que tivesse parado no T7, né? Então, processo de geração Poisson segue essa ideia aí, esse estabelecer o intervalo padrão e, com esse intervalo de tempo padrão, estabelecer a geração de números exponencialmente distribuídos e parar essa contagem, parar de somar eles quando essa soma ultrapassar 1. Então, fazendo aqui o resumo, né? Fazendo aqui o resumo. O tempo é exponencial com média 1 sobre lambda. A contagem de eventos será Poisson lambda. E aí, também é importante observar que o F, numa unidade temporal aqui padrão, o F, né, é exponencial na questão do tempo. O tempo é exponencial, no caso aqui, lambda, né, com média 1 sobre lambda. E a contagem de eventos, lambda t. Mas o t sendo 1, fica lambda. Então, exponencial, né, exponencial, né, exponencial lambda, né, Poisson lambda, tá bom? E assim o processo gerador, né, geramos T1, T2, T3, e aí nesse caso eu estou usando agora 1 sobre lambda, nesse caso aqui exponencial lambda, que na notação da exponencial, vocês observarem aí, a letra sumiu. Espera aí, só um minutinho, pessoal. Vejam, vou fazer essa correção aqui. Aqui está 1 sobre lambda, vocês vão botar lambda. Por que vou botar lambda? Porque na notação da exponencial, que aparece lá na notação, é o inverso da média, né? Então, se a exponencial tem média lambda, o inverso da média vai... Aliás, se tem média 1 sobre lambda, então o inverso da média vai ser lambda aqui. Então, é mais normal, mais comum se utilizar essa notação exponencial lambda. De forma que os tzinhos aqui, né, vão ser gerados aí pelo método da transformada inversa, né, usando aí menos a média vezes o log de RI, vai somar eles, de forma que quando essa soma passar 1, o que equivale à soma dos tzinhos, né, com exponencial padrão, ultrapassarem o lambda. E aí, o que é equivalente a essa desigualdade, né? Desigualdade simultânea, onde o processo gerador envolve o quê? A geração de números uniformes até que esse produtório inverta a direção, né, dessa desigualdade, né, comparado com o valor exponencial de menos lambda. Tá bom? E aí, aqui para fechar, né, que uma coisa que a gente não comentou, e aí eu peço a vocês que considerem esse comentário ao invés de considerar o que está escrito aqui, considere o que está comentado.
Deixe-me ampliar aqui. Então, o processo gerador, eu vou definir lá aquele número exponencial de menos lambda, tá bom? Vou definir aqui esse número exponencial de menos lambda. Vou inicializar o produtório em 1. Vou inicializar o produtório em 1. Vou gerar números uniformes no intervalo 0, 1 e vou multiplicando, né, esse TR que começa em 1. Quando eu gerar o primeiro número uniforme, ele vai receber exatamente esse número uniforme. Depois que eu gerar um outro número uniforme, ele vai ser trocado pelo produto dos dois primeiros números uniformes gerados. E aí eu vou, né, fazendo esse produtório, gerando números uniformes, até que esse produtório fique maior ou igual que esse B, que é a exponencial de menos lambda. Feito isso, o número de valores uniformes no produtório, né, será o X Poisson realizado. Caso contrário, né, se isso ainda persistir com a desigualdade estrita para baixo, eu continuo retornando ao passo 1 até que essa desigualdade se inverta, tá bom? Esse é o processo de geração Poisson que eu tinha colocado aqui, que eu coloquei para vocês na aula passada e que ficamos aí com essa discussão para ser feita nos fóruns, né? E aí acabou que vocês não, acho que não comentaram essa questão aqui nos fóruns, né? Então vou entrar aqui no Ava novamente. Agora eu entendi aqui o que aconteceu. Espera aí. Bem, então, então só um minutinho, pessoal. Estou achando teve alguma coisa que aconteceu aqui. E a tela do meu computador ela sumiu. Só um minutinho. Ah, aqui. Tá bom. Achei. Então, vamos lá. Enfim, coloquei isso no fórum. Esperava que vocês fossem comentar alguma coisa sobre esse processo gerador Poisson, mas não houve nenhum comentário a respeito. Então, eu gostaria que vocês aí, mas não nesse fórum aqui, André, na parte do Poisson não houve nenhum comentário aqui sobre esse processo gerador Poisson, né? Então, não, realmente vocês não comentaram. Enfim, eu coloquei aqui, abri um fórum só para falar sobre essa questão do processo gerador Poisson. Então, agora eu espero que vocês, uma vez que eu tenha passado essa informação, vocês considerem ela e tentem
transcrever aqui o processo gerador da Poisson aqui nesse fórum que está na semana 7 e 8. Aqui só a Andrea comentou, enfim, mas foi com relação a os modelos gerais, né, os outros modelos que a gente tinha discutido. Eu coloquei um espaço aqui só para o processo Poisson e até agora não houve nenhuma discussão sobre isso. Ok. Então, feito essa parte, eu vou aqui mostrar a vocês aqui no R como seria o processo Poisson, né? A geração do processo Poisson. Aqui um programinha em R. Deixa eu ver. Acho que está por aqui. Vamos lá. Então, processo Poisson. Deixa eu achar ele aqui. Não está aqui. Deixa eu abrir ele. Então, está aqui o gerador Poisson. São 10.000 números. Eu defino lambda, o valor da exponencial de lambda aqui. Inicializo o vetor em 0 para ir variando de 1 até o número de valores que eu desejo gerar. Né? TR igual a 1. Né? Enquanto esse TR for maior ou igual que o B, passa acrescente 1 nesse xi, né? Que começou em 0, e vá gerando números uniformes e agregando esse produto. No final, lembrando que uma vez que eu passar por esse laço aqui, esse while, ele vai ficar aqui, eu estou adicionando 1 aqui, né? Então, tomar cuidado, porque essa desigualdade maior ou igual, né? Quando ela virar, você fica no anterior, tá bom? Então, enquanto for maior ou igual, não, quando virou, né? Você usa o anterior. Então, por isso, eu estou trabalhando aqui com x menos 1 no final da história. Então, fazendo aqui o processo de geração. Vou definir aqui lembrando aqui a média, deu 0,50, né? Bem pertinho do 0,5. A variância é o mesmo, né? Poisson tem média e variância iguais. Então, é só tomar esse cuidado aqui, porque quando eu faço esse processo aqui e coloco o while, enquanto a exponencial, né? Aliás, o produtório, o maior ou igual, né? Produtório maior ou igual, né? Aí, quando ele passar para lá, né? Uma vez que no anterior ele passou, né? No próximo, que seria o que passou, ele vem para cá e você tem que pegar o de cá, pegar o X passado. Então, é importante considerar essa questão aqui nesse while, nessa estrutura de while. Né? E aí, eu não sei se eu deixei esse programa lá no Ava, deixa-me ver. Vamos ver se eu deixei ele no Ava. Tá aqui a geração variável Poisson. Já está o algoritmozinho prontinho. Então, o que eu quero que vocês façam aí primeiro, transcrever isso aqui em formulação matemática.
Da mesma forma que está escrito aqui no material, né? Então, vocês vão transcrever isso que está no material e depois pegar esse algoritmo e comentar ele e jogar lá no fórum. Então, alguém pode fazer isso aí, começar e colaborar com esse fórum, jogando esse script comentado lá e explicar detalhadamente o que é algebricamente, né, em notação algébrica, o que cada etapa desse algoritmo faz. Tá ok? Então, exatamente essa, em termos algébricos, seria nessa ideia aqui, tá bom? Bem, então, vou abrir espaço aqui para perguntas. Vocês têm algum comentário a fazer até o momento? Perguntas, pessoal. Boa noite, professor. Professor, eu queria saber, quando o senhor falou aí para comentar esse script, o senhor mostrou um texto aí do seu material. O senhor poderia mostrar novamente, por favor? Isso aqui está no AVA, tá? Não tá, Não, vocês não estão vendo minha tela, não? estou vendo sua tela, mas estou dizendo assim, o senhor poderia voltar, porque o senhor disse que a gente tinha que comentar matematicamente aquele script e associar a um trecho aí escrito do material que o senhor É está essa, mostrando. é essa parte aqui, ó. Sim, Essa o senhor página poderia- 100 sim. até aqui. Aí essa página tem esse fluxograma aqui, né? Mas isso aqui basicamente não entraria. Seria basicamente essa página 100. E aqui essa página 100 está escrita de outra forma. Aqui embaixo. É isso aqui, basicamente. É isso aqui, tá? Sim, eu teria que associar o script com isso aí, essa parte. Isso. Mas, Sim, tipo, aqui eu escrevi à mão, né? Então, vai lá e coloca um textinho, usa lá os códigos para transformar isso em expressão algébrica, deixa bonitinho lá no fórum. Comentar isso aqui, tá bom? certo. Agora sim, professor, eu ainda sinto dificuldade em editar algumas coisas Mas no ar. aí você faz, eu Mas corrijo, tá? digita, tá certo. Tá certo, obrigado. Se você quiser, você pode transcrever do jeito que você consegue, eu faço a correção, comento o comentário, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Perfeito. Alguém quer falar mais alguma coisa? Até aqui tudo bem? Bem, então, para essa. Deixa eu ver aqui o comentário do Marcos. Eu acabei de explicar isso aqui, Marcos. Por que eu pego o x menos 1 no final? Porque se você olhar nessa estrutura de while aqui, né? Só um minutinho. Se você pegar essa estrutura aqui, né? Observe que enquanto o produtório for maior ou igual que a exponencial de menos lambda, né? É isso que basicamente está sendo posto aqui. E aí você está sempre adicionando um, né? Mas quando você parar aqui, é porque a exponencial, né? A exponencial de menos, o produtório passou da exponencial de menos lambda. Mas você adicionou um ao x, né? Já tinha adicionado um ao x anteriormente, e aí você parou no outro lado. Deixa eu achar minha tela agora, me perdi aqui. Ó, você parou no outro lado do produtório, né? Então aqui, ó, se você
fizer aqui a conta do while, por exemplo, você vai parar quando isso aqui deixar de acontecer, né? Quando esse lado aqui deixar de acontecer. Quando ele deixou de acontecer, aí você veio para cá, entendeu? Mas, se você está aqui, né? Você tem que olhar que o número que você vai pegar para ser a realização por ação é o do passo anterior, entendeu? Então, nessa forma como coloquei no while aí, quando você passar pela última vez, né? Na última vez, né? Ele virou, né? Ele não vai rodar o while, mas você estaria aqui nesse lado, você teria que pegar o anterior, entendeu? Então, por essa razão, eu subtraio 1 para que ele não fique adicionado à média e à variância de uma unidade. Porque você, na verdade, o número que lhe interessa é o número que ainda está, é o último número para o qual a desigualdade ainda valeria. Então, se você colocar o while lá, né, quando ele deixar de valer, né, na tentativa na última tentativa, né, você acabou adicionando 1, né? Você acaba adicionando 1. E isso faz com que eu tenha que trabalhar com esse x menos 1 aqui. Entendeu? Então, no passo que ele faz o while, né? Enquanto isso acontecer, né? Mas aí, uma vez que, mesmo na última tentativa que isso aconteceu, né? Você adicionou 1, né? Você adicionou 1 a ele, ou seja, o próximo, você trabalhou com o próximo, né? Aqui, ó. Tá vendo? No último que isso acontecer, você adicionou 1. Né? E aí você tem que tirar 1 aí para não mudar a média aí da distribuição. Bem, então, vocês vão lá agora, depois aí, entrar no fórum aí para discutir esse processo gerador da Poisson, né? E agora eu vou começar, para a gente fechar esse summit, vou começar aqui falando de algumas técnicas de validação estatística. E até o momento, o que foi discutido são vários processos de geração, considerando vários modelos probabilísticos aí, discretos e contínuos. Eu peguei aí os mais conhecidos, obviamente, né? Tem coisas, vocês podem olhar outros mais detalhes em outros livros. Mas, até o momento, a gente discutiu os processos de geração. Partimos lá do gerador congruencial linear, que é muito bom para gerar e simular a distribuição uniforme. E daí, por diante, o nosso foco foi gerar outras distribuições, sempre utilizando a distribuição uniforme como referência, bem como também outras técnicas de simulação que são baseadas em métodos como, por exemplo, o método da transformada inversa, o método da rejeição, né, o método da composição e um método alternativo que possa misturar, né, utilizar-se de outra distribuição já gerada por algum desses outros métodos na geração desses números aleatórios seguindo o padrão desejado. Bem, então agora o objetivo é o quê? Bem, como que a gente faz para analisar
a qualidade, né, a qualidade do ajuste desses números gerados. E aí, o objetivo é a descrição de testes de bondade de ajuste. Em inglês, aqui nos livros, vocês vão encontrar esse termo, né? Goodness of Fit Tests. Testes de bondade de ajuste. E o primeiro deles é o famoso teste quadrado. Vocês já devem ter visto em algum lugar na vida de vocês. Então, aqui, basicamente, o que é que diz o teste quadrado? Como é que ele vai ser utilizado? A gente presume, né, uma amostra I e D, né? Uma amostra I e D, né? Ou seja, eu estou usando a notação aí Y maiúsculo para denotar a variável, né? Então, aqui o que eu tenho? Uma amostra aleatória simples. Ou seja, todas as variáveis são idênticas, igualmente distribuídas. São independentes e igualmente distribuídas. E aí, qual é a distribuição que envolve essas variáveis? O conjunto 1, 2K, ele está associado a essas probabilidades, P1, P2, P3, PK. Ou seja, cada variável dessa, a chance dela ser 1 é P1, C2, P2, C3, P3 e assim CK, PK. Lembrando, esse teste aqui quadrado corresponde aos casos discretos. Bem, e aí, se nós imaginarmos que a variável é y, né, e que a gente tem uma amostra aleatória desse y, né, o que eu estou querendo testar, a hipótese nula, basicamente é P, a probabilidade do y assumir um valor izinho, exatamente o P izinho, com o i variando de 1 até k. Aí como que a gente vai encontrar a estatística de teste? Teste de hipóteses, vocês pensam o seguinte: hipóteses, e aí aqui eu tenho a hipótese nula, a hipótese alternativa. A hipótese nula, né, é aquela que é verdadeira até que se encontre evidências contra H0. Ou seja, na hipótese nula você coloca aquilo que é verdade até que se prove o contrário, vamos dizer assim. E na alternativa você coloca o oposto de H0. Estatística de teste. Na estatística de teste, você vai usar uma variável aleatória que vai ter uma distribuição conhecida sob a hipótese nula, né? Então, você vai poder calcular ela sob H0, que é o mais corriqueiro, né? Ela tem uma distribuição sob a hipótese alternativa também, mas sob a hipótese nula é o mais comum se trabalhar, né? Então, a estatística de teste é uma quantidade aleatória que vai se utilizar da amostra aleatória. Você vai jogar a amostra, né? Você vai jogar a amostra aqui dentro a sua amostra que vai estar jogada na fórmula, né? Os seus dados amostrais vão estar aqui, uma amostra de tamanho N, vão substituir a fórmula dessa variável, que vai ter uma distribuição sob a hipótese nula, e você vai usar os quantis dessa distribuição nula para decidir se você deve ou não rejeitar a hipótese nula, né? E aí, em tese, se a variável sob a hipótese nula tem um comportamento probabilístico, como esse, né? E eu defino aqui um limiar. Eu defino um limiar. Esse limiar ele é definido de forma que a probabilidade armazenada dele em diante, né, e abaixo da curva de densidade de probabilidade, ela é um certo alfa.
né? Esse alfa é o que a gente chama de erro tipo 1. Erro tipo 1. Esse erro tipo 1 é o erro mais grave. É aquele que você deveria rejeitar H0, mas você não rejeita, né? Ou seja, você está dizendo que o indivíduo... Aliás, desculpa, deixa eu ver se eu estou falando correto. Então, H0 é verdade até que se prove o contrário. Então, o indivíduo é inocente até que se prove o contrário, né? Então, se o indivíduo for... Se H0 é verdadeira e você rejeita ela, você está cometendo o erro tipo 1. Então, é incriminar um inocente. Então, esse erro tipo 1 vai ter probabilidade alfa. Esse alfazinho aqui, que vai estar na cauda. Esse alfa é um valor que corresponde a um quantio extremo, né? Geralmente 5%, 1%, 10%, enfim. 10, 5% são os mais comuns, os valores mais comuns, que é o que a gente chama de erro tipo 1, tamanho nominal do teste, enfim. E aí o que você vai fazer? Bem, sob a hipótese nula, se você calcula a estatística e ela cai, né, nessa região crítica aqui, você tem que rejeitar a hipótese nula, né? Porque aqui você está tendo a sua margem, né, de, vamos dizer assim, de erro tipo 1. Você controla o erro tipo 1, aí diz assim, ó, não, isso aqui é 5%, é minha tolerância. Então, toda vez que a minha estatística de teste cair nessa área verde, eu devo rejeitar a hipótese nula, eu vou estar cometendo o erro tipo 1, né? Então, tem que rejeitar a hipótese nula. E isso que eu estou sob H0. Isso aqui lembrando que sob H0. Aí, caso ela não caia nessa região verde, né, aí você tem um menos alfa aqui, né? Não rejeita H0, né, para valores abaixo do valor crítico. Então, com com o valor crítico, você estabelece a regra de rejeição. Então, você tem as hipóteses, a estatística de teste sob H0 e a regra de rejeição. Essas três peças aqui são o que caracteriza qualquer inferência por meio de testes de hipótese, né? Então, a estatística de teste sob H0 é importante destacar. Uma vez que você define, né, o erro tipo 1, você vai atrás do quantio crítico, né, dessa estatística de teste, que é o valor que você vai tomar como referência de tolerância, né, o limiar, né, para o qual, a partir dele, você deve rejeitar a hipótese nula, uma vez que você vai estar cometendo o erro tipo 1. Então, se você está sob H0 e a probabilidade de cometer erro tipo 1 é igual a alfa sob H0, então você deve rejeitar a hipótese nula acima desse limite crítico que define aí o que a gente chama de regra de rejeição. Bem, dito isso, né, o teste quadrado ele utiliza, né, do seguinte resultado para se formar a estatística de teste. Então, qual é a ideia, né? Se cada yzinho ele assume o valor i com probabilidade pi, né? E eu vou tirar aqui uma amostra, né, de tamanho nzinho,
se você pensar que nessa amostra de tamanho nzinho, yi é igual a i com probabilidade de pzinho i, basicamente isso aqui é uma repetição de um experimento Bernoulli, um número n de vezes, com probabilidade de sucesso pzinho i. Então, se o valor que você deseja considerar é nzão e é o número de valorezinhos y gerados, né, que são iguais a esse i, né, dado que são independentes, é consequência que esse número nzão i tem distribuição binomial nzinho pzinho i, né? Então, a fim de testar, né, essa hipótese, o que a gente vai fazer? Considerar que n, você vai contar o número de y da amostra que são iguais ao certo i, que varia de 1 a k, né, pode ser 1, 2, 3, você vai fazer isso para cada um desses valores. E nessa contagem, né, como você tem uma amostra de tamanho nzinho, né, uma amostra de tamanho nzinho, nessa contagem, né, para cada i, obviamente, esse valor vai seguir um padrão aleatório binomial, onde são nzinho repetições do tipo Bernoulli, ou seja, é ou não é igual a 1, 2, 3, 1 ou 2 ou 3 ou k, né? É ou não é igual a i, e você tem aqui uma sequência de nzinho realizações, porque a sua amostra aleatória tem também um nzinho. Uma vez que a gente sabe que nzão i, que é o número de termos da amostra aleatória, que é igual a i, são iguais a i, uma vez que isso tem distribuição binomial, a média da binomial é justamente nzinho, que é o tamanho da amostra, o número de realizações Bernoulli, vezes a probabilidade de sucesso, que nesse caso aqui é a probabilidade desse y ser igual a um desses i's aqui. Tá? E aí eu vou usar esse valor esperado para construir uma métrica, né, comparativa, né? Ou seja, n é o número que eu observo na amostra. Nzinho pi é o número que eu espero, né, para esse n. E aí eu posso usar uma métrica aqui, uma medida quadrática, uma medida de desvio quadrático aí, do valor com a sua média. Mas também o teste quadrado considera que essa medida vai ser comparada também com o valor da média, ou seja, o n menos a média do n dividido isso ao quadrado, né? Dividido pela média do n. De forma que aqui é o quadrado, de forma que eu estou comparando o n com o que se espera do n, estou fazendo o desvio quadrático e, ao mesmo tempo, estou relativando isso a essa média, a esse valor esperado. Então, novamente, né? Novamente. Nós vamos ter o n menos o que se espera do n, faz uma medida de desvio quadrático relativa com o que se espera do n. Isso vai ser feito
para cada I. E no final, eu vou ter uma medida global, né? Eu vou ter uma medida global NI, média de NI, uma medida de desvio quadrático, dividido pela média de NI. Só que aí eu tenho que fazer uma medida global, o I variando de 1 até K. Essa é a estatística de teste associada ao teste quadrado. Então, a medida de desvio quadrático, né, e relativo, né. Isso aqui tem toda uma literatura, eu digo, que explica o porquê que você vai trabalhar com essa medida. Isso aqui vai gerar assintoticamente distribuições Q quadrado, né? Isso aí vem da teoria assintótica, tem muita coisa aí que envolve aí esse processo de montagem dessa estatística de teste, né? Um teste quadrado, tem os testes de razão de verossimilhança, enfim, tem muita coisa aí que não dá tempo da gente discutir aqui nessa aula. Mas a medida estatística é essa. Quando eu jogar os dados aqui dentro, a minha amostra aleatória, né? Ou seja, eu vou pegar os y que são gerados, você tem uma amostra de tamanho n, nzinho, então vou ter y1, y2, y3, yn. Quando eu jogar a minha amostra aqui nessa fórmula, eu vou ter uma medida global aqui dessas medidas de desvio quadrático com relação aos valores esperados. E essa medida de desvio, né, ela é assintoticamente Q quadrado, né? Pode-se dizer aí, ela é aproximadamente Q quadrado. E quanto maior for ela, maior a chance de eu estar tendo valores observados muito distantes do esperado, né? E aí, quando esse T aqui for grande, né, é o momento, né, de rejeitar H0, né? Mas aí, como que a gente vai mensurar isso, né? Então, tá aqui um resumo, uma estratégia do teste, né? Então, estabelecemos os elementos do teste. H0, Y tem massa de probabilidade PI, com I igual a 1, 2, 3K, versus não H0. Estatística de T é a estatística quadrática que eu acabei de mostrar a vocês, que mensura os desvios quadráticos e relativa a isso com o valor esperado. Faz isso aí como sendo uma medida global, considerando todos os elementos da amostra. E a regra de rejeição, rejeite a hipótese nula quando a estatística de teste superar esse valor crítico, né? Que é o que está escrito aqui. Isso é equivalente a você pensar na formulação do p-valor do teste, né? Então, assintoticamente, essa variável ela tem distribuição Q quadrado com K menos 1 graus de liberdade, ou seja, K são os números possíveis, né, que podem acontecer nessa distribuição. Então, a distribuição que você vai usar para comparar esse quântico crítico com a estatística é a distribuição Q quadrado com K menos 1 graus de liberdade. Então, só para a gente entender aqui essa questão do p-valor do teste, deixe-me colocar aqui. Bem, suponha que eu tenho aqui
uma ilustração aqui da densidade de probabilidade sobre a hipótese nula. Então, considerando aqui sob H0, e eu defino aqui o meu valor crítico, né, que é o meu T crítico. Esse valor escolhido de tal maneira que essa área abaixo da curva vai receber uma probabilidade alfa. Aqui vai ficar um menos alfa. Então, sob H0, se eu calcular a estatística, ela cair nessa região aqui, não rejeito H0. Se ela cair nessa região aqui, eu rejeito H0. O que é o p-valor do teste? O p-valor do teste, suponha que a gente calcule a estatística e ela dê aqui. Isso aqui é a minha estatística calculada, que eu vou chamar ela de t-calc, certo? Quando eu pego o t-calc e eu olho a probabilidade que ele fica à direita, né, abaixo da curva e à direita do t-calc, que é a estatística calculada na amostra, observe que essa área ela é maior que a área que fica abaixo do T crítico e à direita do T crítico e abaixo da curva de densidade. Nesse caso, não rejeita H0. Se não rejeita H0, o p-valor é maior que o alfa, que é esse caso aqui. P-valor, então, é a área que o valor calculado armazena à sua direita e abaixo da curva de densidade. Um outro cenário aconteceria se o T calculado caísse aqui nessa região que eu estou marcando em amarelo. Suponha que o T calc fosse aqui. Nesse caso, a área que ficaria armazenada seria menor que o alfa. E nesse caso, eu teria que rejeitar a hipótese nula. Então, a interpretação ou por p-valor ou por valor crítico são coisas equivalentes aqui, ao menos nessa construção aqui que está sendo feita nessa montagem aqui dos testes de hipótese, tá bom? Vocês entenderam aqui? Tudo certo? Então é o seguinte, pessoal. Uma vez que essa distribuição nula é um aqui quadrado, né, com k menos 1 graus de liberdade, a regra de rejeição é justamente comparar, né, esse valor calculado com o valor, né, daqui quadrado com o antigo Q quadrado k menos 1. E aí aqui quadrado é uma distribuição conhecida, inclusive a gente discutiu aí até o processo gerador dela, deixei com um exercício para vocês, partindo aí da distribuição gama, por exemplo. Eu mostrei o caso beta, pedi para vocês olharem o caso da distribuição Q quadrado. Então, quando esse p-valor, né, for maior que o alfa, não rejeita H0. Se ele for menor que o alfa, rejeita H0. Ok.
Então, essa é a forma de se fazer o teste quadrado. Exemplo. Só para vocês entenderem como é que se calcula essa estatística aqui quadrada. Considere uma quantidade aleatória que pode assumir os valores no conjunto de 1 a 5, né? 1, 2, 3, 4, os naturais de 1 a 5. E suponha que o interesse resida, né, em testar se esses números são equiprováveis. E aí, ser equiprovável é dizer que a probabilidade de ocorrência de cada um deles é de 20%, uma vez que são 5 números e cada um teria 20% de probabilidade, a soma seria 1. E aí, suponha que a sua amostra são 50 números, né, gerados. Desses 50 números, 12 são iguais a 1. Né? Então, você tem informação do N1, 5 são iguais a 2, o N2, N1 igual a 12, N2 igual a 5, 19 são iguais a 3, N3 aqui no caso igual a 19, 7 são iguais a 4, N4 igual a 7, e 7 são iguais a 5, N5. Sete também. Então, observe, eu tenho 12 uns, 5 números 2, 19 números 3, 7 números 4, 7 números 5 nessa amostra. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o 12, subtrair do valor esperado, né? O valor esperado, essa amostra é uma amostra de tamanho 50, né? Uma amostra de tamanho 50. O que se espera é 20% de 50, né? Seriam 10 observações, é o que aparece aqui no denominador da estatística. Então, é o NPI. Como PI é igual a 20% para todo mundo, então é 20% de 50, que é 10. E aí, eu vou calcular aqui os elementos dessas parcelas do numerador. Vai ser a primeira vai ser 12 menos 10 ao quadrado, 4. Está calculado o primeiro. A segunda, 5 menos 10, 5 ao quadrado, 25. A terceira, 19 menos 10 ao quadrado, 81. 7 menos 10. Opa, desculpa. 7 menos 10, 3 ao quadrado dá 9. 7 menos 10, 3 ao quadrado dá 9. A conta aqui é o somatório, 12,8 é o resultado. Vamos comparar agora o 12,8 com o quantio lá da Q quadrado, né? A Q quadrado, com 4 graus de liberdade, porque K é igual a 5, K menos 1 igual a 4, né? Então, com 4 graus de liberdade, a gente pode perguntar aqui no R, facilmente aqui dá para a gente perguntar aqui o Q, X, é o quantio que gera a probabilidade. Qual foi a probabilidade considerada? 5%, né?
Então, vamos considerar aqui 95, né? 0,95, porque eu estou pensando na esquerda, né, da distribuição. 0,95. Quantos graus de liberdade? 4 graus de liberdade. 9,48, né? O valor que foi obtido, né, foi 12,8, né? Deixa eu ver se eu fiz essa conta certa. O quantil, né? 95 com 4 graus de liberdade. Nesse caso, compara com a estatística calculada. Deixa eu ver se eu fiz isso aqui. A probabilidade. Aí, se quiser pegar o p-valor, né? P-valor vai ser a probabilidade no Q quadrado. O valor da estatística é 12,8. 12,8 com 4 graus de liberdade, né? Jogando aqui o valor do p-valor. Tem alguma coisa errada aqui. Ah, tá, tudo bem, né? É porque eu estou fazendo a conta, pessoal, olhando o lado esquerdo, né? Então, a probabilidade, isso aqui não é o p-value, não, né? Aqui é 1 menos o p-value, né? O p-value vai ser 1 menos isso, né? 1 menos px, 12,8,4, né? Então, o p-value vai ser de aproximadamente aí 1,2%, né? 1,22%, 1,23%. Olhando do ponto de vista da estatística calculada, eu vou comparar agora com o quantil, né? É o QX, o quantil daqui quadrado, e aí vou olhar o 0,95, né? Que é a probabilidade de 0,95 com 4 graus de liberdade, daria 9. E aí o valor calculado da estatística deu 12, né? Então, se deu 12, rejeita H0. Aí, comparando com o p-valor, se considerar 5%, o p-valor deu menor que 5%, rejeita H0. Rejeita H0 são coisas equivalentes, né? Então, nesse caso, rejeitamos H0 ao nível de 5% de significância. Tem um comentário aqui que eu vou pular ele para o momento, mas que ele resume basicamente isso. A gente pode obter esses p-valores por meio de simulação, né? Então, o que isso vai fazer? Então, por meio de simulação, o que a gente precisa fazer? A gente vai calcular vários t-calcs, né? Então, eu vou simular amostras de tamanho n, né? Seguindo a hipótese nula. Em cada simulação dessa, eu vou registrar o número, né, de uns, 2, 3, enfim. Cada izinho vai ser observado nzinho e vezes em cada passo da simulação. Veja, simulação 1, simulação 2. Então, vai ser possível calcular uma estatística de teste para cada passo da simulação. E aí, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos simulando a distribuição, né, da estatística de teste sobre a hipótese nula, né?
É importante lembrar que isso aqui está sob H0. Repita esse processo um número grande de vezes, 10.000 réplicas dessa estatística. E aí, com 10.000 réplicas dessa estatística, algumas vão ficar em valores extremos, outras vão ficar lá no meio da distribuição, outras no início. Enfim, você vai ter uma coleção, né? Você vai ter um conjunto de vários valores observados, simulados para essa estatística. E aí, você pode usar, né, a frequência de valor, a frequência desses valores que ultrapassam lá o valor calculado inicialmente, que foi com a sua amostra original. Compara isso com o valor calculado. Esse valor calculado é o seu valor original, né? Com a sua amostra, você tem um T-calc. Aí você vai comparar esse T-calc com você vai olhar quantas vezes, né? Quantas vezes, né, no seu processo de repetição aí, de simulação de estatística, você vai contar quantas vezes, né, a sua estatística, né, simulada, né, ficou acima da estatística calculada. Então, pela lei dos grandes números, né, uma aproximação do p-valor seria o quê? Seria exatamente a frequência, né, de rejeições que você teria aí nesse processo de simular 10.000 réplicas, né, dessa variável aleatória que é a estatística de teste sob H0. De tal maneira que, considerando aí o treino sob H0, número de vezes que as estatísticas simuladas ficaram, a frequência, né? E você vai fazer R repetições disso aqui. Aqui R não é um número uniforme não, tá? Esse R é o número de repetições. R é o número de repetições. Então, isso aqui vai ser uma aproximação do p-valor do teste. Aí depois você compara ele com um alfa de 5%, por exemplo. E aí, para a gente encerrar aqui, eu vou mostrar o processo de geração por simulação. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um caso onde eu tenho 10.000 réplicas. Vou zerar um contador, né, que é quem vai contar aí quantas vezes eu rejeitei H0. Vou fazer aqui a repetição, um número de réplicas, são 10.000. Vou fazer 10.000 vezes a mesma coisa. Vai gerar, você vai ter que simular a distribuição sob a hipótese nula, que nesse caso aqui estou usando aqui padrão binomial, estou usando valores binomiais na hipótese nula. E depois eu vou contar, né, quantos desses números gerados são uns, quantos são dois, quantos são três e assim por diante. Vou calcular a estatística de teste, somando assim essas contagens aqui, a estatística de teste está sendo calculada. E se a estatística de teste for maior que o T-calc, esse T-calc tem que ser calculado inicialmente, usando os dados gerados, né? Esse T-calc está calculado aqui em cima. E uma vez que passar, né,
a estatística simulada passada do T-Calc, eu rejeito H0 e conto uma rejeição. No final, eu vou pegar o contador de rejeições e dividir pelo número de réplicas. Esse vai ser uma aproximação do p-valor do teste. Esse programinha aqui, vou deixar ele na quarta-feira. Eu vou colocar ele vou subir aqui no Ava, tá certo? Para a gente discutir ele, vocês darem uma olhadinha nele no fórum, né? E aí eu vou deixar aqui a lista de exercícios para vocês. Então, pessoal, essa parte aqui do teste quadrado, alguém tem alguma pergunta? E aí vou encerrar aqui a gravação para a gente finalizar a aula. Perguntas? Então vou encerrar aqui a gravação.